Te disseram que ser pobre é ser humilde, que ter dinheiro é ser ganancioso, que riqueza e fé não podem coexistir. E você acreditou. Você acreditou que o Criador de tudo, o Deus do ouro e da prata, queria te ver contando moedas no fim do mês, que você precisava escolher entre o céu e a prosperidade na terra. Mas e se eu te dissesse que essa é a maior mentira que te contaram? Uma mentira que não só limita a sua conta bancária, mas aprisiona sua alma. Hoje, você vai descobrir por que aceitar a pobreza como virtude pode ser o maior pecado da sua vida, e como a verdadeira fé é a ponte entre o seu propósito e a sua prosperidade. Aceitar a escassez como destino é uma afronta ao Criador. Pior do que a ganância é a omissão do seu potencial. Por séculos fomos ensinados que pobreza é um sinal de santidade, que sofrer em silêncio é um ato de fé. Mas isso não é espiritualidade, é manipulação. A escassez nunca foi o plano de Deus. E aceitar isso como normal é negar o seu chamado. Quantas vezes você já ouviu: dinheiro é a raiz de todos os males? Mas essa não é a verdade bíblica. A Escritura diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. A diferença é sutil, mas poderosa. Não é o dinheiro, é o apego a ele. É o colocar o dinheiro acima de Deus. Mas e se você colocasse Deus acima do dinheiro e ainda assim prosperasse? Thomas Edison, filho de um operário pobre, poderia ter se conformado com a escassez, mas ele acreditava em um princípio maior. A riqueza é consequência da utilidade. Ele buscou impactar vidas, e foi isso que o fez milionário. Quando ele criou a lâmpada elétrica, o mundo mudou. Mas antes disso, ele falhou mais de 1000 vezes. A escassez tentou vencê-lo. A dúvida tentou calá-lo. Mas ele sabia que seu propósito era maior que seus obstáculos. Não fracassei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Edison. Assim como ele, muitos hoje vivem cercados por portas fechadas, mas não por falta de fé, e sim por excesso de medo. Medo de prosperar e ser julgado. Medo de vencer e ser criticado. Medo de romper com a escassez e descobrir que foram enganados a vida inteira. Você realmente acredita que o Criador te colocou neste mundo para sobreviver ou para manifestar a sua glória através da tua abundância? Quem se beneficia quando você se cala, se esconde e aceita viver abaixo do seu potencial? A escassez não é só uma condição financeira, é um espírito de limitação, um padrão mental herdado de séculos de doutrinas que confundiram submissão com escravidão. Hoje, essa mentira começa a ruir. Você não nasceu para ser um servo da falta. Você nasceu para ser um canal de abundância. Vamos continuar essa jornada de libertação espiritual e financeira. Jesus não era mendigo. Ele era mestre. E só um mestre muito poderoso poderia sustentar 12 discípulos sem pedir esmolas. Durante anos, te ensinaram que Jesus era pobre, que ele não tinha onde reclinar a cabeça, como está em Mateus 8:20. Mas será que essa é a interpretação correta? Ou será que distorceram sua imagem para justificar uma cultura de escassez? Vamos aos fatos. Jesus nasceu em um estábulo, mas recebeu ouro, incenso e mirra ainda bebê. Esses presentes eram raros e caros. E a pergunta que quase ninguém faz é: o que foi feito dessas riquezas? Além disso, Jesus era sustentado por mulheres ricas como Maria Madalena, Joana e Susana, Lucas 8:1-3, que financiavam seu ministério. Ele tinha um tesoureiro, Judas Iscariotes. Pense nisso. Pobres não precisam de tesoureiros. Jesus multiplicava alimentos, transformava água em vinho de alta qualidade e atraía multidões. Isso não é sinal de escassez, é sinal de liderança, poder e provisão. Nas bodas de Caná, Jesus transforma a água em vinho, João 2. Mas o vinho era tão bom que o mestre Sala se surpreendeu. Jesus não apenas resolveu um problema, ele o fez com excelência. Isso revela um princípio poderoso. A abundância de Deus não é só sobre quantidade, é sobre qualidade.
Jesus ensinava com parábolas sobre negócios, investimento, agricultura, talento, trabalho e multiplicação. Ele não pregava escassez, ele pregava responsabilidade. O verdadeiro significado de não ter onde reclinar a cabeça. Esse versículo foi retirado do contexto. Jesus dizia isso no momento em que estava em movimento, viajando em missão. Ele escolheu o caminho da renúncia, mas não da miséria. Existe uma diferença gigantesca entre viver com propósito e viver em pobreza. Jesus vivia com propósito. Ele tinha tudo o que precisava. E mais, multiplicava o que os outros não tinham. Você está vivendo como um discípulo empoderado ou como um servo acorrentado pela falsa humildade? Será que você tem limitado seu potencial, usando o nome de Jesus como justificativa para se esconder da sua grandeza? A imagem de um Cristo miserável serve a sistemas que querem manter o povo controlado. Porque um povo empoderado, consciente de seu valor e chamado, não se curva à escassez. Cristo não te chamou para viver de migalhas. Ele te chamou para ser luz do mundo, sal da terra e canal da provisão divina. Este é o capítulo que toca o coração de quem carrega culpa por sonhar alto. Se o inimigo não pode roubar sua fé, ele vai tentar roubar seu merecimento. E a culpa é a arma mais silenciosa da escassez. Quantas vezes você já sentiu vergonha por querer ganhar mais, por sonhar com uma casa melhor, por desejar uma vida de liberdade, conforto e impacto? Te disseram que isso era egoísmo, que era materialismo, que era vaidade. Mas o que ninguém te disse é que muitas dessas vozes, até dentro da igreja, estavam falando de si mesmas. Gente que nunca venceu, tentando ensinar como você deveria pensar. E o pior, usando o nome de Deus para isso. A verdade é que a culpa é um veneno espiritual. E quanto mais você se aproxima da prosperidade, mais a mente condicionada pela pobreza tenta te puxar de volta. Quem você pensa que é para ter tudo isso? Será que Deus realmente quer te dar tanto? A culpa te faz acreditar que abundância é arrogância e que pobreza é sinônimo de espiritualidade. Mas isso é mentira. A maior verdade é: você foi criado à imagem e semelhança de um Deus criador. E criadores não se escondem, criadores manifestam. Oprah cresceu pobre, vítima de abusos e limitações. Mas ela recusou a narrativa da culpa. Ela poderia ter dito: eu sou uma mulher negra, nascida na pobreza, cheia de traumas. Não sou digna de riqueza. Mas o que ela disse foi: eu fui criada para mais. E por isso criou um império. Ela entendeu que prosperar era uma forma de curar gerações. E que sua riqueza não era só dela, era missão. Você não precisa ter passado pelo que Oprah passou, mas precisa fazer a mesma escolha, acreditar que seu sucesso é uma missão espiritual. Quantas oportunidades você já sabotou por se sentir indigno? Você está se punindo por algo que Deus já perdoou? De quem é a voz que você ouve quando se sente mal por prosperar? De Deus ou da cultura de escassez? A culpa é o cinto invisível que prende você na cadeira da mediocridade. É a corrente que sufoca sua criatividade. É o filtro que distorce sua identidade. Você não nasceu para viver com vergonha do sucesso. Você nasceu para ser testemunha viva do poder transformador de Deus. Agora entramos em um dos capítulos mais profundos, onde revelamos a essência divina da abundância. Miséria não glorifica Deus. Abundância com propósito, sim. Quando você olha para a criação, o que vê? Um universo medido ou um universo em expansão? Olhe para a natureza. O solo não dá uma semente, ele devolve uma colheita. O mar não entrega uma onda, ele oferece um oceano. O céu não mostra uma estrela, ele revela constelações. Ele não cria em escassez, ele cria em excesso com propósito. Então, por que acreditamos que viver com pouco é sinal de santidade? Isso é herança de séculos de distorções, onde a espiritualidade virou sinônimo de sofrimento. Mas o plano original nunca foi esse. Desde o Éden, o homem foi colocado num jardim cheio de frutos, águas e possibilidades. E o mandamento era:
multiplica, domina, frutifica. A escassez só entrou depois da queda, como consequência da desconexão com Deus. Ou seja, escassez é consequência, não propósito. José foi vendido pelos irmãos, traído, humilhado e preso injustamente. Mas por manter sua conexão com Deus e sua visão de propósito, ele saiu da prisão direto para o trono do Egito. E o que ele fez lá? Multiplicou, salvou nações da fome, criou sistemas de gestão. José entendeu que prosperidade é uma ferramenta de salvação. Ele não ficou rico por ego, ele ficou próspero por missão. Deus não quer que você ame o dinheiro, mas quer que você use o dinheiro para amar mais, servir mais, transformar mais. Quando você prospera de verdade, seu mundo interno se expande. Você começa a pensar em legado, em impacto, em transformação coletiva. Você sai do modo sobrevivência e entra no modo liderança espiritual. A escassez faz você olhar para o chão. A abundância te obriga a olhar para o céu e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça com tudo isso? Você já percebeu como a natureza não pede desculpas por ser abundante? Por que você se culpa por desejar o que o próprio Deus programou na criação? Você não nasceu para viver na escassez. Você nasceu para manifestar a glória de um Deus que nunca criou em falta. O plano divino é expansão. Miséria é uma desconexão. Reconectar-se com Deus é reativar sua capacidade de multiplicar. Este capítulo vai abrir os olhos de quem acredita que riqueza e espiritualidade não caminham juntas. Deus confiou riquezas a homens fiéis, porque quem entende propósito não é escravo do dinheiro, é mordomo dele. A Bíblia não é um livro contra a riqueza, é um livro contra a idolatria, contra o egoísmo, contra o uso egoísta do que deveria servir a um bem maior. Mas quando você lê com olhos espirituais e abertos, percebe que os maiores líderes de Deus foram também os mais prósperos. Não porque buscaram o ouro, mas porque buscaram a missão. E o ouro os seguiu. 3 gigantes da prosperidade bíblica. 1. Abraão, o pai da fé e dos bens. Abraão não apenas era abençoado espiritualmente, ele era extremamente rico. Gado, prata, ouro. Gênesis 13:2. Mas sua maior riqueza era sua obediência. Quando Deus pediu que ele deixasse tudo e fosse para uma terra desconhecida, ele foi. Resultado? Deus fez dele pai de multidões e o tornou referência eterna de fé e prosperidade. Abraão nos ensina: a verdadeira riqueza vem quando você coloca sua fé acima da sua zona de conforto. 2. José do Egito, o estrategista divino. Como vimos, José foi de escravo a governador do Egito, não porque buscava riqueza, mas porque tinha visão, sabedoria e uma conexão espiritual profunda. Ele interpretava sonhos. Mas mais do que isso, ele agiu com inteligência, gestão e propósito. Ele criou um sistema de estocagem e provisão que sustentou nações. Ele nos ensina: quem ouve a voz de Deus pode transformar crises em oportunidades de prosperidade. 3. Salomão, o rei da sabedoria e da riqueza. Salomão não pediu riquezas a Deus, ele pediu sabedoria. E Deus respondeu com os dois. A Bíblia diz que sua riqueza foi tão grande que a prata era comum em Jerusalém como pedras. 2 Crônicas 9:27. Mas sua sabedoria era ainda maior, e com ela ele escreveu Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Salomão nos ensina: quando você busca a sabedoria divina, a prosperidade é consequência inevitável. Você está pedindo riqueza ou sabedoria para administrar riquezas? Será que Deus não te deu ainda o que você quer, porque você ainda não se tornou quem você precisa ser para receber? Esses homens não eram perfeitos, mas eram comprometidos com algo maior do que eles mesmos. Deus não tem problema em te dar riquezas. O problema é se a riqueza te afasta dele. Por isso, ele procura corações preparados, não apenas mãos abertas. Este capítulo é um divisor de águas, onde fé deixa de ser apenas oração e se transforma em ação multiplicadora. A fé que não movimenta a sua vida prática não é fé, é fantasia espiritual. Fé não é passividade.
Fé não é esperar de braços cruzados por um milagre que desça do céu. Fé é movimento, é ação guiada por convicção. A Bíblia diz: a fé sem obras é morta. Tela Tiago 2:26. Ou seja, se sua fé não te impulsiona a agir, a crescer, a investir, a liderar, a romper, ela está morta. E aqui está o ponto que muitos religiosos ignoram. Se a fé move montanhas, por que ela não moveria dinheiro, contratos, oportunidades e conexões? Porque a fé verdadeira ativa a visão, e a visão gera ação. A escassez persiste quando a fé vira ritual, mas a prosperidade nasce quando a fé vira responsabilidade. Sim, vamos falar de um exemplo secular, porque princípios divinos funcionam para quem aplica, não só para quem acredita. Jeff Bezos começou a Amazon em uma garagem. Ele viu o que ninguém via. Ele teve fé na sua visão antes de ter recursos. Trabalhou, investiu, caiu, levantou. Hoje é um dos homens mais ricos do planeta. E o que muitos não percebem, o princípio que ele aplicou é o mesmo da Bíblia: visão, constância, ação, multiplicação. A fé de verdade começa onde o dinheiro acaba, mas ela não termina aí. A viúva de 2 Reis 4 tinha apenas um pouco de azeite, mas o profeta Eliseu mandou ela agir, pegar vasos, encher, vender, multiplicar. Ela poderia ter dito: não tenho nada, mas escolheu acreditar. E a fé dela se manifestou em ação prática, empreendedora. A fé não criou o azeite, ela ativou a obediência. E a obediência multiplicou o que já existia. Sua fé está apenas nos seus lábios ou nos seus passos. Você está orando para Deus abrir portas, mas continua parado no mesmo corredor? Você não foi chamado para uma fé mística e passiva. Você foi chamado para uma fé viva, que tira projetos do papel, rompe padrões familiares, abre empresas, liberta dívidas, cria legados. A fé que move montanhas também movimenta riquezas, mas só se você tiver coragem de se mover com ela. Agora chegamos ao ponto onde prosperidade encontra propósito e riqueza deixa de ser sobre você para se tornar um chamado. A verdadeira prosperidade não te faz maior, ela te torna mais útil. Existe uma ideia muito errada circulando por aí, de que pessoas ricas são todas egoístas, que quem prospera esquece de onde veio, que riqueza te afasta de Deus. Mas a verdade é outra. Não é o dinheiro que corrompe, é o coração despreparado que contamina o dinheiro. Quando você prospera com consciência, algo muda. Você não pensa mais em quanto posso ganhar, mas em quantos posso impactar. Essa é a prosperidade com propósito, aquela que nasce de uma missão clara, que transforma a riqueza num instrumento de cura, influência e legado. David Green, um dos bilionários americanos, é dono de uma das maiores redes de lojas nos Ilha. Mas o que poucos sabem é que ele doa grande parte da sua fortuna para projetos missionários, causas sociais e hospitais cristãos. Ele diz: eu não sou dono de nada, sou apenas um mordomo daquilo que Deus confiou a mim. Davi prosperou porque entendeu que dinheiro é um meio, não um fim, e que toda prosperidade que não tem propósito vira peso. O bom samaritano não era apenas bondoso. Ele tinha recursos, pagou hospedagem, cuidou das feridas, deixou dinheiro extra para o dono da hospedaria. Ou seja, sua compaixão só foi possível porque ele tinha meios para agir. Você já percebeu isso? Quantas boas intenções morrem por falta de recursos? Prosperidade com propósito é o que transforma empatia em ação. Você já pensou que seu negócio pode empregar mães solteiras? Que sua renda pode sustentar projetos missionários? Que sua liberdade financeira pode libertar sua família das dívidas geracionais? A verdadeira riqueza não é sobre possuir, é sobre potencializar. Riqueza sem propósito é vaidade, mas riqueza com propósito é vocação divina. Você quer prosperar por vaidade ou para servir a algo maior que você? O que você faria amanhã se não tivesse mais preocupações financeiras? Deus não te quer escravo do dinheiro, nem te quer refém da escassez. Ele te quer livre, abundante e disponível para cumprir a missão que só você pode realizar. Não tenha medo de enriquecer.
tenha medo de morrer sem usar a riqueza que Deus queria te confiar. Agora entraremos em uma das parábolas mais poderosas do Evangelho e uma das mais mal interpretadas. Prepare-se para um novo olhar sobre os talentos. No reino de Deus, não basta ser bom. Você precisa ser frutífero. Multiplicar é mandamento, não opção. A parábola dos talentos, Mateus 25, 14 e 30, não é sobre tocar instrumentos. É uma parábola de responsabilidade financeira, gestão, mentalidade e ação. Um senhor sai de viagem e deixa talentos, moedas de alto valor, com 3 servos. Um recebe 5, outro 2 e outro 1. Os 2 primeiros multiplicam, o terceiro enterra por medo. Quando o senhor volta, ele elogia os 2 que agiram e chama o terceiro de servo mau e negligente, e o castiga dizendo: a quem tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa parábola destrói o mito da neutralidade espiritual. 1. Deus espera multiplicação. A parábola deixa claro: receber é bênção, multiplicar é dever. Não é só sobre ter dons, é sobre usar, arriscar, gerar frutos. 2. Medo não é virtude. O servo que escondeu o talento não foi poupado por ser cauteloso, foi repreendido por ser inútil. O medo o fez estagnar. E no reino, estagnação é desobediência. 3. Resultado. Importa. A espiritualidade madura entende que frutos visíveis também contam. Não é só sobre intenção, é sobre impacto. A fé sem obras é morta, e o talento sem ação é rejeitado. Franklin, um dos pais fundadores do Zewatori, viveu com base em princípios de produtividade, disciplina e impacto. Era inventor, escritor, político e empreendedor. Seu lema era: não desperdice tempo, é a substância da vida. Ele entendeu o princípio dos talentos. Quem não multiplica, desperdiça. Franklin não era pastor, mas vivia como um mordomo da sabedoria e da abundância. Quantos talentos você enterrou por medo? Quantas ideias você ignorou porque esperava um sinal, quando Deus já te deu tudo o que precisava? Multiplicar talentos não é sobre ganância, é sobre honra. Você honra a Deus quando se torna frutífero, quando devolve ao mundo mais do que recebeu. Se você não usar o que tem, Deus dá a outro, porque no reino, multiplicação é a linguagem da confiança. Este é o momento de expor as raízes invisíveis que te prendem, não no bolso, mas na mente. Você não herdou escassez de Deus, herdou da sociedade. E chegou a hora de quebrar esse ciclo. A pobreza material, muitas vezes, é consequência da pobreza mental e cultural. Você não nasceu pensando pequeno. Te ensinaram a pensar assim. Desde cedo, ouvimos frases como: dinheiro não traz felicidade. Quem muito quer, tudo perde. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha. Frases repetidas como mantras. Frases que soam espirituais, mas que foram retiradas de contexto ou distorcidas. Resultado: uma geração inteira com medo de crescer, com vergonha de prosperar, com orgulho da limitação. Mas a escassez não é espiritual. Ela é social, cultural, emocional e muitas vezes geracional. Você foi condicionado a achar normal. Trabalhar duro e não ver resultado. Viver com medo do fim do mês. Se contentar com pouco para não parecer ganancioso. Mas nada disso vem de Deus. Vem de um sistema que tem medo de gente livre. Em muitos lugares do Brasil e da América Latina, a mentalidade de sobrevivência é glorificada. Quem trabalha demais é herói, mas quem vence é julgado. É chamado de sortudo, ladrão ou vendido. Isso não é espiritualidade, é cultura da derrota. E ela é passada como herança. Avós que falam, dinheiro é sujo. Pais que dizem, não temos condições. Filhos que crescem achando que sucesso é para outros, não para eles. Mas você pode ser a geração que quebra essa corrente. Quando o anjo encontra Gedeão, ele está escondido, com medo. Mas o anjo diz: o Senhor é contigo, homem valente. Juízes 6:12. Gedeão responde: eu sou o menor da menor tribo.
Ou seja, ele já tinha uma identidade limitada. Mas Deus via nele um libertador. Você também carrega uma identidade cultural distorcida. Mas Deus te vê como um construtor de legados. Quantas frases você repete, sem perceber que está reforçando a escassez? Você está vivendo pelo que Deus diz ou pelo que a sua cultura repete? Você não é fruto da escassez. Você é a imagem e semelhança da abundância. E toda mentalidade de miséria pode ser reprogramada pela fé, pela ação, pela verdade. A herança espiritual é crescimento. A cultural é limitação. Qual delas você vai deixar para os seus filhos? Agora chegamos ao ápice da jornada. Este é o chamado final. E você está diante de uma escolha que pode mudar tudo. Libertar-se financeiramente não é apenas um desejo, é uma responsabilidade espiritual. Você veio até aqui buscando respostas sobre dinheiro, fé e propósito. Mas o que talvez você não esperasse ouvir é isso. A sua liberdade financeira é parte do plano de Deus. Não para alimentar o seu ego, mas para ativar o seu legado. Enquanto você está preso na escassez, sua mente se ocupa de dívidas, contas e sobrevivência. Mas quando você é livre, você começa a perguntar: como posso servir melhor? Quem posso levantar? O que posso construir? É por isso que a libertação financeira é um chamado espiritual, porque ela libera o seu tempo, expande a sua influência, fortalece a sua fé e te posiciona como instrumento de Deus no mundo. Rick Warren, pastor e autor de Uma Vida com Propósitos, ganhou milhões com seu livro, mas decidiu viver com apenas 10% do que ganhava e doar os outros 90%. Ele não recusou o dinheiro, ele redirecionou a missão e, através de sua liberdade, construiu hospitais, missões, projetos educacionais. Rick entendeu: a abundância te dá escolha e a escolha te posiciona diante de um propósito maior. Moisés só pôde libertar o povo quando se libertou do sistema. Enquanto era príncipe do Egito, vivia em conforto, mas distante do chamado. Quando ouviu a voz de Deus e renunciou ao controle do faraó, se tornou líder, libertador, instrumento. O que te prende hoje? Salário fixo? Medo do julgamento? Zona de conforto espiritual? Sua verdadeira missão começa após a sua libertação. Você está esperando um milagre? Ou já entendeu que você é o milagre que Deus quer usar? Está pronto para deixar de sobreviver e começar a viver em missão? Este vídeo não foi feito para te motivar. Foi feito para te acordar, porque chegou a hora de parar de negociar com a mediocridade, de parar de chamar medo de prudência, de parar de viver abaixo do plano divino. A escassez não é mais uma opção. A culpa não é mais sua identidade. A fé sem ação não é mais suficiente. Você foi chamado para prosperar, com propósito, com disciplina, com fé. Decida agora. Você vai continuar vivendo limitado pelas mentiras que te contaram? Ou vai finalmente atender ao chamado da abundância divina? Deus já te deu a visão. Agora, Ele espera sua decisão.